Às vésperas de encontro com Donald Trump, Lula diz que não há vetos para assuntos. E você vai ver ainda. Polícia Civil de São Paulo deflagra operação contra suspeitos do PCC de planejarem assassinato de autoridades. E ainda, às vésperas das eleições legislativas, informalidade dispara na Argentina em meio à crise econômica. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você, é claro, que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 24 de outubro. Após um encontro com o secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático em Jacarta, capital da Indonésia, o presidente Lula seguiu para a Malásia, onde pode se reunir com o presidente Donald Trump. Os dois buscam superar divergências comerciais e retomar o diálogo entre Brasília e Washington. De acordo com o Palácio do Planalto, o petista trabalha para que o Brasil se torne membro pleno da chamada ASEAN. Este foi o último compromisso oficial de Lula na Indonésia, antes de embarcar para a Malásia, onde no domingo vai participar da cúpula do grupo. Em Kuala Lumpur, há a possibilidade de um encontro com o presidente americano Donald Trump. Os dois começaram a resolver suas divergências após meses de disputas e a imposição de tarifas punitivas devido ao julgamento e condenação do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, aliado do republicano. Houve um certo truncamento nas negociações depois do telefonema do presidente Trump, a Brasília. Ou seja, eu acho que nós, estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando duas pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. Apesar de a reunião ainda não estar confirmada, fontes dos dois países afirmaram que trabalham para que aconteça, e Lula já sabe o que quer discutir na ocasião. Essa reunião tem um assunto típico, que é a taxação que foi feita ao Brasil, que nós não concordamos com ela porque ela não é verídica. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação em nenhuma verdade. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil. Lula e Trump se aproximaram desde que tiveram uma breve conversa à margem da Assembleia Geral da ONU em setembro e conversaram por telefone em 6 de outubro, quando mencionaram a possibilidade de uma reunião na Malásia. Até o momento, o presidente do Brasil evitou citar o que o país estaria disposto a conceder em uma eventual negociação comercial com Washington. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo realizam uma operação contra suspeitos do PCC de planejarem o assassinato de autoridades. São cumpridos mais de 20 mandados judiciais. A operação tenta cumprir 25 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de planejarem o assassinato do promotor de justiça, Lincoln Gaquia, e do coordenador de presídios, Roberto Medina, responsável por unidades prisionais da região oeste do estado. A Justiça determinou ainda a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos suspeitos para que os investigadores possam apurar o envolvimento de mais pessoas no esquema. A polícia afirma que a ordem para atacar Gaquia e Medina partiu do PCC. Os mandados estão distribuídos nas cidades do interior: Paulista de Presidente Prudente, Álvares Machado, Martinópolis, Pirapozinho, Presidente Venceslau, Presidente Bernardes e Santo Anastácio. A Polícia Civil diz que, por hora, não vê conexão entre esse plano e o assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. Mas um detalhe chama a atenção. Os bandidos começaram a seguir os passos de Medina e Gaquia em meados em julho, mesma época em que os assassinos do ex-delegado começaram a segui-lo em Praia Grande. A investigação, conduzida pela Seccional de Presidente Prudente, começou em julho, depois que policiais militares prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas. A análise do celular apreendido revelou a participação em um plano para matar o coordenador de presídios, Roberto Medina, e promotor de justiça, Lincoln Gaquia. Os investigadores encontraram, por exemplo,
um minucioso levantamento sobre a rotina de Medina, com o trajeto percorrido diariamente pelo coordenador de presídios de casa até o trabalho. Suspeitos também tinham alugado uma casa a menos de 1 quilômetro do condomínio do promotor. Segundo a polícia, o teor das conversas mantidas com o PCC mostram que partiu da facção a ordem para matar Gaquia e Medina. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vetou a chamada gratificação faroeste, que havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa em setembro. A medida previa uma bonificação a policiais que matarem criminosos. A emenda esteve em vigor no estado de 1995 a 1998 e havia sido suspensa pela própria Alerj por conta de denúncias de extermínio. A medida havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa em setembro e previa bônus de até 150% do salário para policiais civis que neutralizassem suspeitos ou confiscassem armas de alto calibre. O veto foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio. O governador utilizou como justificativa o regime de recuperação fiscal pelo qual o Estado passa, alegando que a medida geraria despesas às finanças. Após a aprovação, em setembro, organizações de mães de vítimas da violência policial protestaram em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, para rejeitar a decisão. A gratificação faroeste faz parte de um projeto de lei maior que reestrutura os cargos da Polícia Civil do Rio e foi sancionado por Castro. O veto do governador veio após advertências do Ministério Público sobre a inconstitucionalidade da proposta e sua violação dos compromissos internacionais do Brasil em direitos civis. O órgão apontou que não há evidências de que essa medida melhore a segurança pública e que, na realidade, incentiva o uso excessivo da força. Uma onda de violência no Maranhão já causou ao menos 7 mortes e deixou mais de 10 feridos. As vítimas tinham entre 17 e 43 anos, todas do sexo masculino, e foram assassinadas a tiros. Moradores da Grande São Luís, especialmente no bairro da Cidade Operária, têm vivido dias de tensão e insegurança. Desde o início da semana, a onda de violência envolvendo grupos criminosos resultou em assassinatos, tentativas de homicídio e ataques a tiros em diversos bairros da capital maranhense e também municípios vizinhos. Com medo, diversas escolas e universidades suspenderam as aulas por tempo indeterminado. O Ministério Público de São Paulo denunciou o deputado estadual Lucas Dias Bove por perseguição, violência física, psicológica e ameaça. Também pediu à Justiça a prisão preventiva dele por reiterados descumprimentos de medidas protetivas concedidas à influenciadora digital e ex-esposa Cíntia Chagas. No ano passado, a influenciadora prestou queixa contra o deputado e relatou uma série de abusos em um relacionamento de mais de 2 anos que teve com um político. Segundo o Ministério Público, Bove teria ignorado determinações judiciais, demonstrando claro desprezo às restrições impostas. E olha, a 8ª vítima de intoxicação por metanol em São Paulo morreu ontem. Rafael Anjos Martins, de 25 anos, estava em coma desde o dia 1º de setembro em um hospital de Osasco, na Grande São Paulo. Rafael consumiu gin adulterado e contaminado com a substância, comprado em uma adega na zona sul da capital paulista. Já são 8 vítimas fatais da falsificação de bebidas contendo metanol no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o esquema envolveu uma distribuidora na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que falsificava bebidas de marcas conhecidas com álcool combustível, mas que adquiriu o combustível adulterado em uma rede de postos na região, contendo o metanol. A Polícia Civil segue investigando o caso. Uma das hipóteses é a de que o esquema pode ter envolvido uma rede de falsificações ligada ao crime organizado. Até o momento, a maioria dos casos ocorreu nas cidades de São Bernardo do Campo e São Paulo, mas há outras ocorrências na região metropolitana, inclusive óbitos.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação sobre a criação de imposto sobre grandes fortunas. Protocolada em 2019, a ação pede o reconhecimento do artigo da Constituição que prevê que compete à União aprovar uma lei complementar para instituir esse tipo de imposto. Um dos argumentos é o que há uma omissão persistente do Congresso no cumprimento da estrutura fiscal, que onera quem tem menos e poupa quem tem mais, afrontando o Estado democrático de direito garantido pela Constituição. Cerca de 249 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco podem saber se vão receber a restituição. A Receita Federal liberou hoje, sexta-feira, a consulta ao lote da malha fina de fevereiro. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 248.894 contribuintes receberão 602.960.000 reais. Desse total, 349.310.000 reais irão para contribuintes com prioridade no reembolso. As restituições estão distribuídas da seguinte forma: 158.775 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e ou optaram simultaneamente por receber a restituição. Via Pix, 36.714 contribuintes de 60 a 79 anos, 30.867 contribuintes sem prioridade, 10.871 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, 5.040 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave, 6.627 contribuintes acima de 80 anos. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 31 de outubro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição, depois de 1 ano, deverá requerer o valor no portal ICAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar restituição não resgatada na rede bancária. E veja a seguir, locais de provas do Enem são divulgados no próximo bloco, viu? Mas antes, vamos dar uma olhada no tempo em Curaçá, na Bahia. 28 graus neste momento. Redação Hit volta já já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. A feira no bairro onde Diego Maradona foi criado em Buenos Aires continua crescendo. Só que cada vez mais moradores vendem o que têm ou encontram a rua para sobreviver, em meio a uma crise econômica que se agrava na Argentina às vésperas das eleições legislativas.
A feira em Vila Fiorito, o bairro onde Diego Maradona foi criado, continua crescendo. Em uma Argentina em crise econômica, vemos cada vez mais vendedores ambulantes, pessoas que estendem uma manta no chão e vendem coisas que trazem de casa ou itens que coletam do lixo. O marido de Gladys é pedreiro e perdeu o emprego há algum tempo. Durante a semana, ela vende produtos de limpeza em casa, mas não é o suficiente. Então, nos fins de semana, ela vende roupas e perfumes na feira. Eu compro roupas ou se vejo algo barato, compro e revendo, o que é basicamente a mesma coisa aqui. Digamos que eles compram, revendem e assim por diante, para ganhar um dinheirinho extra. Em quase 2 anos de mandato, o presidente Javier Milei reduziu drasticamente a inflação, mas ao custo de suspender obras públicas e causar uma contração no comércio e na indústria, os setores que mais geram empregos na Argentina. Com a informalidade em quase 40%, muitas pessoas trabalham em vários empregos ao mesmo tempo. E ainda assim, de acordo com a consultoria Aresco, 3 em cada 4 dizem que estão com mais dificuldades para sobreviver do que em 2023. Vendendo na feira, ganham algum dinheiro para as necessidades diárias. Atravessando aqui, encontro isso, trago, limpo e sei que posso vender. Não pelo que quero, mas levo um pouco para casa. Algo me llevo a mi casa. Me recuerda al 2001 porque empezamos así. El tema es que yo llevo... Isso me lembra 2001, porque começamos assim. A questão é que sou ativista há 40 anos e já passei por todos os governos. Mas este me parece o pior de todos, porque também não temos perspectivas de futuro. Temos perspectivas hacia adelante. O cientista político e professor Matias Mora, natural do bairro, afirma que o fenômeno do trabalho clandestino e das vendas informais não começou com Milei, mas alerta que a administração deste governo aprofundou. Não é novo, não arrancou. Não é novidade. Quer dizer, não começou com o atual governo de Javier Milei. Agravou-se a níveis incomensuráveis e não compreendemos totalmente as consequências que terá. Mas, infelizmente, é uma situação que carregamos há muitos anos. Acarreando desde há muitos anos. Um relatório do Centro de Análise Econômica IATSE indicou que 9 em cada 10 famílias argentinas estão endividadas e que 88% dessa dívida foi contraída entre 2024 e 2025. Segundo o relatório, 58% das dívidas de cartão de crédito foram usadas para comprar alimentos. E olha, agora a gente vai com notícia agora da França, porque nos locais do roubo de joias no Museu do Louvre foram coletadas mais de 150 amostras de traços de DNA em impressões digitais. De acordo com Becquiot, em entrevista a um jornal francês, as análises impõem prazos, embora sejam prioritárias para os laboratórios. A procuradora disse que nos próximos dias possivelmente serão levantadas pistas, especialmente se os autores estiverem fichados. Também destacou que o sistema de vigilância facilitou o acompanhamento do percurso dos criminosos em Paris e nos departamentos vizinhos. Becquiot ressaltou ainda a vontade de prender os autores o mais rapidamente possível para recuperar as joias antes que as pedras sejam retiradas e os metais sejam fundidos. A procuradora disse que a repercussão midiática dá uma pequena esperança de que os autores não ousarão se movimentar muito com as joias, estimadas em 88 milhões de euros, o equivalente a 550 milhões de reais. A ação dos bandidos levantou questionamentos sobre a segurança do museu mais famoso do mundo. Pela primeira vez, o Brasil adota regras para reduzir o volume de lixo plástico. O governo federal estabeleceu metas obrigatórias para a reciclagem de embalagens do material. Já está em vigor, em todo o país, um decreto que estabelece metas e prazos para a reciclagem de embalagens de plástico. No ano que vem, devem ser coletados e reciclados 32% de todas as embalagens e materiais plásticos descartáveis, como pratos, talheres, copinhos e canudos. Até 2040, esse percentual sobe para 50%. Foi definido também o índice de reutilização dos recicláveis na fabricação de novos plásticos, 22%, já em 2026 e 40% até 2040. As medidas alcançam também os importadores de materiais plásticos. Uma outra novidade beneficia as cooperativas de catadores, que recebem da coleta seletiva muitos plásticos de baixa qualidade, que não têm valor comercial, não podem nem ser reciclados. São os chamados rejeitos. Hoje, são os próprios catadores
que precisam dar destinação adequada para esses materiais. Agora, a responsabilidade será dos fabricantes e importadores. O decreto dá prazo de 90 dias para que o Ministério do Meio Ambiente regulamente as novas regras envolvendo as cooperativas. E agora a gente fala de Enem 2025 porque os candidatos já podem consultar o local de prova. O cartão de confirmação da inscrição informa também o número de inscrição, a data, o horário da aplicação do exame que será aplicado, que será feito nos dias 9 e 16 de novembro. Para acessar o cartão de confirmação, é preciso entrar na página do participante do Enem com o login gov.br. O cartão de confirmação é o documento em que o candidato pode consultar o local de prova e outras informações, como o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira, as datas do exame e as solicitações de atendimento especializado. A apresentação do cartão de confirmação nos dias de prova não é obrigatória, mas o INEP recomenda que o candidato imprima e leve o documento consigo, para conferir as informações, se necessário. E após consultar o cartão de confirmação, o candidato deve pesquisar o endereço do seu local de prova, verificar a distância e o tempo de deslocamento e, se possível, simular o percurso em um domingo, quando o trânsito e o transporte público têm fluxos diferentes. O portão fecha à 13h, mas a orientação do INEP é chegar até o meio-dia ao local de prova. O Enem 2025 será aplicado em 2 domingos de novembro, dia 9 e 16, exceto em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão em 30 de novembro e 7 de dezembro. No primeiro dia de prova, o estudante deve responder questões de linguagens, sendo português e inglês ou espanhol e ciências humanas e redação. Já no segundo dia, as questões serão de matemática e ciências da natureza. No Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer uma cidade de pouco menos de 10 mil habitantes. Ela fica no meio oeste de Santa Catarina. Vamos conhecer agora Tangará. Colonizada a partir de 1918 por imigrantes italianos e alemães, Tangará chamou atenção principalmente pela construção da ferrovia do Contestado, que foi erguida para explorar a madeira de araucária. Nos dias atuais, a cidade é a maior produtora de uva do estado e conta com uma economia forte no setor de aves e suínos, e também se destaca na indústria de papel. E vamos então abrir a nossa janela para ver o tempo neste momento na cidade de Tangará, Santa Catarina. 22 graus neste momento, olha que coisa linda. E o município, ele é reconhecido como a capital catarinense do voo livre, com morro agudo de mais de 1.000 metros como um dos principais pontos turísticos e também a prática de esporte. Antes de 1949, a localidade era chamada de Rio Bonito, nome inspirado no rio mais próximo. Já em 1949, o município foi emancipado e passou a se chamar Tangará, em homenagem à alegria contagiante de seus habitantes, que remete ao pássaro tangará de cores vibrantes. Olha só que bonito. E assim a gente encerra a edição desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Um ótimo final de semana para você. Até amanhã.